boa noite a todos. Vamos dar início à 22ª reunião ordinária de 2019. Para isso, peço ao vereador Francisco de Souza Martins, aniversariante do dia, que faça a leitura de um versículo da Bíblia. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós, as águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Em atendimento à resolução número 163/2011, que dispõe sobre a leitura integral de um dispositivo da Lei Orgânica Municipal e do Regimento Interno da Câmara. Regimento Interno. Artigo 70. Poderão as comissões requisitar ao prefeito, por intermédio do presidente da Câmara e, independente de discussão e votação, todas as informações que julgarem necessárias, ainda que não se refiram às proposições entregues à sua apreciação, desde que o assunto seja de especialidade da comissão. Lei Orgânica Municipal. Artigo 70. O mandato do prefeito é de 4 anos, vedada a reeleição para o período subsequente, e terá início em 1º de janeiro do ano seguinte ao da sua eleição. Expediente. Discussão e votação da ata da 21ª reunião ordinária realizada no dia 10 de junho de 2019. Discussão e votação da ata da 9ª audiência pública, realizada no dia 12 de junho de 2019. Os vereadores que concordam com as atas da maneira que foram redigidas, permaneçam como estão. Aprovadas por unanimidade. Peço ao vereador Fábio Cury que faça a leitura de correspondências do Poder Executivo. Ofício 243, resposta à indicação de autoria do nobre vereador presidente Vinícius Emetério e do nobre vereador Júlio da Coneta, solicitando a construção da calçada na margem ascendente da rodovia AMG 1045 no trecho desde a rotatória no bairro Jardim Exposição, ou, em sua impossibilidade, que se interceda junto aos órgãos responsáveis para a realização de tal obra. Temos a informar que a referida indicação foi encaminhada à Secretaria de Obras, que fará um projeto para solicitar aos órgãos competentes a liberação da referida obra. Ofício 246, resposta à indicação de autoria do novo vereador Manuel Ribeiro Pereira, solicitando que seja providenciada a poda de árvores existentes nas margens da rua Maria de Jesus Gonçalves, situada atrás do cemitério, no bairro São Januário. Temos a informar que a poda solicitada será incluída na programação da assessoria de áreas verdes deste município. Ofício 247, resposta à indicação de autoria do presidente Vinícius Emetério, solicitando que seja realizado o serviço de limpeza e capina na rua Sergipe, no bairro Santa Terezinha. Temos a informar que a indicação, o serviço de capina elétrica será realizado em todas as ruas do bairro Santa Terezinha. Ofício 248, resposta à indicação de autoria do novo vereador presidente Vinícius Emetério, solicitando a substituição de lâmpadas queimadas na rua São Paulo, no bairro Santa Terezinha, próximo ao número 255. Temos a informar que a indicação foi encaminhada ao secretário de Desenvolvimento e Planejamento Urbano, senhor Joaquim Luiz dos Santos Machado, que informou que foi solicitado junto à CEMIG a substituição de lâmpada queimada na rua referida na indicação, conforme e-mail anexado. Ofício 250, resposta à indicação de autoria do novo vereador Júlio da Corneta, solicitando calçamento no trecho final da rua José Jorge Pereira, altura do número 57. Informamos que o serviço solicitado será colocado na programação da Secretaria de Obras e Serviços. Ofício 251, resposta à indicação de autoria do novo vereador Mário Alves, solicitando a notificação para os proprietários do condomínio Maia, localizado na Avenida Henrique Monar, para que procedam a vistoria na sua rede de esgoto e também solicitam uma vistoria pela Secretaria de Obras e Serviços Humanos e Meio Ambiente no local supramencionado. Informamos que o problema já foi solucionado. Ofício 252, resposta à indicação de autoria do novo vereador Mário Alves, solicitando que seja providenciada a capina e limpeza de toda a extensão da rua Inhaxica, no bairro Trançador, bem como a revitalização dos quebra-molas da referida rua. Informamos que a capina e limpeza já foi realizada no local. Informamos ainda que o quebra-molas será revitalizado.
Ofício 253, resposta à indicação de autoria do novo vereador Jean Carlos, solicitando que seja realizado o calçamento da travessa Paulo Abraão, bairro Vila Santo Antônio. Temos a informar que o serviço está na programação da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos. Ofício 254, resposta à indicação de autoria do novo vereador Jean Carlos, solicitando um estudo de viabilidade de construção de uma praça na entrada do bairro Santo Antônio. Temos a informar que será realizada a limpeza no local para estudo da viabilidade de construção de uma praça. Ofício 255, resposta à indicação de autoria da nobre vereadora Jenny Gomes Aragão, solicitando da empresa responsável pela substituição da iluminação pública que proceda a troca de lâmpada queimada no poste existente na rua 7 de setembro, de frente ao portão da Uninco. A indicação foi encaminhada ao secretário de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, que informou que foi solicitado junto à CEMIG, conforme cópia de e-mail em anexo. Ofício 256, resposta à indicação de autoria do novo vereador Júlio da Corneta, solicitando a criação e efetivação de projeto de uma padaria modelo junto à Assistência Social de Caxambu. A indicação foi encaminhada ao secretário de Promoção e Assistência Social, que informou que a indicação é deveras pertinente. No entanto, afirmamos que tal ação já se encontra em fase de concretização, sendo que todos os equipamentos referentes à padaria comunitária já se encontram licitados. Cabe ainda evidenciar e ressaltar que tal projeto compõe uma série de ações presentes no programa de inclusão produtiva para geração de renda, concebido a partir do plano governo da atual gestão administrativa da Prefeitura de Caxambu e conduzido pela atual Secretaria de Promoção e Assistência Social. Ainda no ano de 2017, trabalhamos em um diagnóstico e confecção de um plano para estruturar ações de inclusão produtiva em nosso município. Neste ano, estamos consolidando todas as ações tramadas nesse plano. A padaria comunitária entra em funcionamento em agosto deste ano e incorporará não só a iniciativa de inclusão produtiva para os usuários do Cadastro Único e Programa Bolsa Família, como também ajudará a compor o Banco de Alimentos Municipal, que possui o objetivo de garantia de segurança alimentar ao cidadão caxambuense. Ação composta pelo benefício eventual cesta básica, horta comunitária em desenvolvimento no Asilo Santo Antônio, hortas caseiras e agora padaria comunitária. Informamos que outra iniciativa traçada pelo plano se concretizará também em agosto deste ano, o Ateliê de Costura, projeto que ocorrerá no Caxambu Velho, ofertando oficinas de costura para geração de renda para usuários do Cadastro Único. Informamos também que outras ações compõem o referido plano de inclusão produtiva, sendo elas parcerias no desenvolvimento de cursos profissionalizantes e de qualificação para o mercado do trabalho com o Senai, Senac, Sebrae, Senar, Balcão de Empregos, Programa Jovem Aprendiz. Atenciosamente, Patrick Gadman. Ofício 257. Resposta à indicação de autoria do novo vereador Júlio da Corneta, solicitando que seja providenciada a limpeza e manutenção da Rua das Andorinhas, bairro Campo do Meio. Informamos que a solicitação será colocada na programação da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos. Ofício 258, resposta à indicação de autoria do novo vereador Renato Brandão, solicitando que seja providenciada a limpeza de toda a extensão do canal do Ribeirão Bengo. Temos a informar que o serviço será realizado logo após recuperação do motor do trator em manutenção. Ofício 259, resposta à indicação de autoria do novo vereador Renato Brandão, solicitando que seja providenciada a limpeza, capina e manutenção em toda a extensão de acesso ao aeroporto do município. Informamos que o serviço será colocado na programação da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos. Ofício 260, resposta à indicação de autoria do presidente Vinícius Emetério, solicitando a instalação de sistema de monitoramento por câmeras no Centro de Convenções e no depósito da Prefeitura. Informamos que a indicação será encaminhada para a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos e Secretaria de Turismo e Cultura para estudo da viabilidade. Ofício 261, resposta à indicação de autoria do novo vereador Renato Brandão, solicitando a recomposição do calçamento da escada acesso bairro Belvedere para a Avenida Henrique Morar. Informamos que o serviço será colocado na programação da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos. Resposta à indicação, ofício 262 do novo vereador Renato Brandão,
solicitando que se passe a máquina patrol e cascalhar a estrada de terra que liga desde o centro de convenções e até a cidade de Soledade, Minas. Informamos que o serviço já foi realizado. Ofício 263, resposta ao requerimento da nobre vereadora Geni Gomes Aragão, ao qual solicita informações relativas ao projeto de lei complementar número 4 de 2019. Encontra-se à disposição de todos os vereadores, público presente e interessados. Portaria número 73 resolve exonerar a partir desta data o servidor público, senhor Aldieles José Ferreira, vigia, nos termos do artigo 41, parágrafo 1º, inciso 1º da Constituição Federal de 88, combinado com o inciso 5º do artigo 145 da Lei 1301 de 96, Estatuto dos Servidores Públicos do município de Caxambu. Decreto 2486, de 10 de maio, dispõe sobre a abertura de créditos adicionais suplementares ao orçamento vigente, no valor total de suas anulações, R$ 53.900. Decreto 2487, de 10 de maio, dispõe sobre a realização de transposições entre dotações do Instituto de Previdência Municipal de Caxambu, IPMCA, no orçamento vigente, no valor total de R$ 400 mil. Decreto 2498, de 6 de junho, dispõe sobre a 5ª Conferência Regional dos Direitos da Pessoa Idosa. Secretaria de Saúde de Caxambu, Núcleo de Apoio à Saúde da Família, convite a todos os vereadores para a Conferência Regional do Idoso, que será realizada no dia 25/6, com início previsto às 13h30 no Palace Hotel, situado no endereço Rua Doutor Viotti, 567, nesta cidade. O Biratã Silva, referência técnica do NASF. Todas as portarias, decretos e ofícios assinados pelo prefeito Diogo Cury e secretário de administração Luiz Henrique Diori. Peço ao vereador Fábio Cury que faça a leitura das correspondências diversas. Do DENIT, Superintendência Regional do Estado de Minas Gerais. Assunto: instalação de redutor de velocidade. Prezado senhor, em resposta ao ofício datado de 30 de maio, informamos que este DENIT já realizou os estudos necessários para a implantação de uma barreira eletrônica de redutor de velocidade a ser instalada próximo ao trevo de Caxambu. A instalação está pendente de aprovação final por parte do DENIT Brasília, engenheiro Olímpio Luiz Pacheco de Moraes. Do senhor Domingos José Nogueira, considerando que haverá uma romaria a pé de Caxambu com destino a Aparecida, no dia 19 de junho, prestaremos uma justa homenagem ao senhor Ailton Ferreira da Silva, carinhosamente conhecida por Barra Limpa, que participa da romaria desde 1969, e ao saudoso Luiz Paulo Teodoro, que faleceu no início do ano. Os romeiros sairão da Igreja Matriz Nossa Senhora dos Remédios às 7h30, onde haverá uma bênção na saída. Sendo assim, por meio deste, convida Vossa Excelência e demais vereadores para um café no restaurante do Faustão, no bairro Campo do Meio, às 8 horas, e para o almoço que será servido na venda da Cirlei, das 12 às 13 horas e 30 minutos. Contamos com as presenças de Vossa Excelência e demais vereadores. Atenciosamente, Domingos José Nogueira Romero. Do Ministério da Cidadania, Fundação Biblioteca Nacional, acusando o recebimento do material enviado por essa casa referente ao jornal Câmara Aberta. Polícia Militar. Assunto: informações de sinistros ocorridos na BR-267, km 304, Caxambu. Cópia de redes e comunicação via e-mail e fotos. Em resposta ao ofício 182, vem informar Vossa Senhoria que este comando recém-integrado, à sede deste grupamento e sensibilizado com a causa da população, tem traçado medidas na redução e prevenção de acidentes no trecho da BR-267, com
com operações diuturnamente no local, realizadas pela PMRV com efeitos positivos em infratores de trânsito e outros crimes atuando tanto de forma repressiva quanto educativa, além de outras rodovias pertencentes à malha rodoviária que é extensa e pertencente a este grupamento, indo de Bocaina de Minas até Passa Quatro. Tomadas as medidas, foi feito contato com o engenheiro William da 10ª CRG, Coordenadoria Regional Sul, Varginha DER, Minas Gerais, o qual se prontificou em deslocar em visita técnica ao local para avaliar o que pode ser melhorado na questão do trevo de Caxambu no tocante ao DR e em parceria com o DENIT, de forma a contribuir para a redução de acidentes no local. Recentemente foi comunicado ao 10º CRG, por iniciativa deste comandante, o registro número 2019-013-676-675-001, ilustrada com fotos, informando o risco de acidentes ao longo da BR-267, do quilômetro 308 ao 311, pertencente a este grupamento, devido às elevações e ondulações existentes à margem da pista, comprometendo a dirigibilidade dos veículos, principalmente à noite, além de demais anotações feitas pelo comando da 6ª Companhia PMRV, sediada em Varginha, responsável pelo trecho que vai do trevo de Contendas até a BR-381, Campanha, e de conhecimento do engenheiro William, do DR. De forma a antecipar, foi feito contato via fone com o DR Varginha, solicitando uma visita técnica para o dia 18/6, terça-feira, onde vamos propor a implantação de redutores de velocidade na AMG 1045 até o trevo de Caxambu e propor o mesmo ao DENIT de forma a contribuir significativamente na redução e prevenção à vida dos usuários e solução satisfatória no anseio da população caxambuense. Neste contexto, envio o registro das estatísticas extraídos do Registro de Defesa Social referentes aos acidentes de trânsito ocorridos na BR-267, no quilômetro 304 de janeiro de 2019, bem de forma detalhada até a presente data, conforme solicitado pelo presidente da Câmara Municipal de Caxambu, e dados sucintos de 2018, a saber: todas as informações se encontram à disposição. Com as fotos, boletim de ocorrência. E finalizando as comunicações diversas, educação dos sentimentos, mostras científicas, Centro Educacional Geni Gomes. Convite. O Centro Educacional Geni Gomes, através do seu núcleo de educação inclusiva, direção, coordenação e professores orientadores dos trabalhos a serem apresentados nesse dia, tem o prazer e a alegria de convidá-los para visitar nossa mostra científica intitulada Educação dos Sentimentos, que se realizará no dia 4 de julho de 2019, de 9 às 16 horas no CRAC, Clube Recreativo Caxambuense. Nestes dias, discentes e docentes apresentarão o universo da educação sob a óptica dos sentimentos e de como a má e boa administração destes podem e afetam a vida humana sobre todos os seus aspectos e abordagens, relacionando-se às práticas pedagógicas e do cotidiano em nossa Caxambu. É com apreço e orgulho que abrimos novos caminhos dentro da educação em nossa escola e na região, buscando estudar e apresentar a todos uma nova abordagem mais humanizada e integralizada. Serão ao todo 39 estandes com os temas mais variados e que envolvem o que nos propusemos a trabalhar, a educação dos sentimentos. A mostra científica será apresentada por nossos alunos do ensino infantil, ensino fundamental 1 e 2 e ensino médio. Solicitamos que, por gentileza, as escolas convidadas enviem turmas para visitar nossos estandes. Convidamos também todos os profissionais da área de educação e autoridades, nossos parceiros, para prestigiarem esse evento escolar. Atenciosamente, Geni Gomes Aragão, diretora, e Matilde Rosalina de Paiva Dias, coordenadora. Peço ao vereador Fábio Cury que faça a leitura das indicações apresentadas pelos vereadores.
Indicação 187 do vereador Mário Alves. Notificação para o proprietário do terreno localizado na rua Paulo Abraão, bairro Santo Antônio, confrontante do lado esquerdo com o número 248 da mesma rua, para que proceda a limpeza do mesmo. Em não sendo atendido, que seja lavrada a multa prevista e efetuada a limpeza pela Prefeitura, devendo ser cobrada a importância equivalente à realização do serviço no IPTU, conforme lei de autoria do vereador que este subscreve, bem como proceder à desapropriação do mesmo para utilização de interesse público. Que a administração realize estudos que possam viabilizar a desapropriação do supramacionado terreno para a construção de unidades de casas populares ou pequenas indústrias. Realizar a capina e limpeza de todos os logradouros públicos do bairro Santo Antônio. Recolhimento, caso exista, dos veículos que se encontrem abandonados nos logradouros públicos no bairro Santo Antônio. Indicação 188 do novo vereador Mário Alves. Providenciar a revitalização da rua Coronel Juca Leite, localizada no bairro Vista Alegre, visto se tratar do principal acesso do bairro Jardim das Nações, compreendendo a recomposição de pavimentação, implementação de iluminação pública, bem como a limpeza e capina da mesma. Indicação 189 do vereador Mário Alves. Exigir que a Copasa refaça o recapeamento na rua Antônio Felipe de Miranda, bairro Alto Santa Rita, no que tange a área danificada pela empreiteira contratada com o serviço realizado pela mesma naquele local. Revitalização total do calçamento que dá acesso ao bairro Alto Santa Rita, iniciando desde a BR, passando pelo interior do túnel e subindo pela rua Antônio Felipe de Miranda. Indicação 190 do novo vereador Manuel Ribeiro Pereira, realização de operação tapa-buracos na rua Damastor Pimenta, no centro. Também do vereador Manuel Ribeiro Pereira, realizar operação tapa-buracos na rua das Orquídeas, no bairro Flamboyant. E finalizando a indicação 192 do novo vereador Manuel Ribeiro Pereira, tapar buracos existentes próximo ao número 222, na rua Doutor Enu. Vamos agora para a leitura, discussão e votação de requerimento. Requerimento número 44/2019, apresentado pelo vice-presidente vereador Mário Luiz Alves, solicitando informações acerca de obra realizada pela Copasa, Companhia de Saneamento de Minas Gerais, no piso do túnel de acesso ao bairro Alto do Santa Rita. Chegou ao conhecimento deste vereador que a Copasa efetuou uma obra na rede que passa sob o piso do túnel de acesso ao bairro Alto Santa Rita e que aparentemente houve o corte de ferragens que sustentam aquela estrutura, motivo pelo qual vem indagar se houve estudo estrutural ou avaliação de risco, bem como se haverá reparo naquela obra, garantindo a segurança e estabilidade em toda a estrutura que suporta a rodovia BR-267 que passa sobre ela. Vamos para a discussão do requerimento, com a palavra o autor do mesmo, vereador Mário Luiz Alves. Excelentíssimo senhor presidente, ilustríssima senhora vereadora, ilustríssimos senhores vereadores, público presente, senhoras e senhores que nos acompanham pelos canais de comunicação. Não tenho nenhum prazer em apresentar requerimentos que se referem à Copasa, mas infelizmente sou obrigado a fazê-lo. Não é de hoje que temos visto obras da Copasa pelos logradouros de nossa cidade com demora ou com baixa qualidade em seus reparos. Desta vez recebi a notificação que houve uma obra no chão do túnel que dá acesso ao bairro Alto Santa Rita. Uma estrutura com cerca de 50 centímetros de concreto que foi perfurada, chegando até as ferragens que também foram cortadas. Nossa preocupação é preventiva, uma vez que entendemos que aquele túnel suporta uma rodovia com tráfego de veículos pesados e, em nosso humilde entendimento, tal obra pode afetar aquela estrutura como um todo. Assim sendo, venho requerer deste executivo que se diga interpelar aquela companhia se houve algum projeto ou estudo prévio para que tal obra fosse realizada, prevenindo danos estruturais ou perigo de desabamento. Assim sendo,
eu espero contar com a aprovação dos senhores vereadores. Continue em discussão. Presidente, pela ordem. Com a palavra, o vereador Fábio Cury. Eu acredito que esse seja um importante requerimento e nessa oportunidade nós, vereadores, temos que realmente criticar quando não estamos satisfeitos, quando a população não está satisfeita com o serviço prestado por uma estatal, né, ou por um órgão público, seja municipal também. O que é fato é que a Copasa, sempre quando abre um buraco, ela estraga um asfalto, não consegue recuperar, não consegue deixar como estava antes. Então fica difícil vendo tantos serviços feitos pela Copasa abrindo buracos e não deixando da maneira como estava. Continue em discussão. Se ninguém mais deseja se manifestar, os vereadores que aprovam o requerimento da maneira que foi redigido permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Vamos agora para a leitura, discussão e votação de moção. Moção de congratulações número 15/2019, apresentado pelo vereador Paulo José Rodrigues à Academia Ogoste de Judô, em especial ao sensei William Pires Arantes, pelo trabalho desenvolvido em nossa cidade. Nós reconhecemos o quanto o esporte é carente de apoio, patrocínio e valorização em nosso país. Mas buscamos a cada dia mudar esse cenário, reconhecendo os grandes contribuidores da causa esportiva, especialmente aqueles que muitas das vezes trabalham em oculto e dão tudo de si em prol de um ideal e da formação de muitas crianças, jovens e adultos que enfrentam dia a dia os obstáculos da vida em busca da vitória. O sensei William Pires Arantes se destaca entre esses como colaborador do esporte caxambuense pela sua luta incansável, legando aos nossos atletas sentimentos nobres de trabalho, dedicação e perseverança. À frente de uma multidão de garotos e garotas que tem se destacado nos diversos campeonatos em nosso estado e país, hoje sentimos o dever de registrar nossos agradecimentos e estima por meio desta singela moção de congratulações. Que cada dia possamos ouvir mais e mais jubilos de vitória, que a caminhada, embora árdua, seja produtiva e que os ideais jamais sejam perdidos, mas sejam estímulo e razão de todas as conquistas do porvir. Parabéns. Senhora vereadora, senhores vereadores, público presente, eu só me manifestar primeiramente parabenizando o colega Paulo José Rodrigues pela indicação da moção, mais do que merecida. Quem conhece o William, o sensei William, sabe da dedicação, carinho que ele tem, não só pela academia de judô, mas principalmente pelos seus alunos. Infelizmente, acredito que ele não está nos assistindo agora ao vivo, porque está dando aula, mas posteriormente ele vai poder assistir a gravação e receber essa moção muito bem indicada pelo nobre colega Paulo José Rodrigues. Continue em discussão. Com a palavra, a nobre vereadora Geni Gomes Aragão. Senhor presidente, nobres colegas, público presente. Indubitavelmente, o trabalho realizado pelo sensei William merece todo o nosso respeito e apoio, porque realmente ele se dedica exaustivamente a transformar todos aqueles alunos em perfeitos atletas. Então, muito bem elaborada essa moção e comungo desta moção e parabenizo o sensei William. É o que eu tinha a falar. Continue em discussão. Se ninguém mais deseja se manifestar, os vereadores que aprovam essa moção da maneira que foi redigida permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Vamos para a distribuição de projetos. Projeto de lei número 43/2019, apresentado pela mensagem número 32/2019, que autoriza a realização de transposições entre dotações do Poder Executivo no orçamento de 2019. Vamos para a ordem do dia.
Projeto de Lei número 22/2019, encaminhado através da mensagem número 15/2019, que autoriza a realização de transposição entre dotações do Poder Executivo no orçamento de 2019, com criação de fonte de recursos. Leitura da mensagem. Senhor presidente, senhores vereadores, com meus cordiais cumprimentos, encaminha essa egrégia Câmara um anexo projeto de lei que autoriza a realização de transposição entre dotações do Poder Executivo no orçamento de 2019, com criação de fonte de recursos. O valor total da transposição para a qual requeremos autorização é de R$ 60 mil, a ser efetivada mediante anulação de dotação do Poder Executivo, indicada no artigo 2º do anexo projeto de lei, sem que haja qualquer comprometimento das atividades e obrigações do Poder Executivo Municipal. A aprovação do anexo projeto de lei é de suma importância, haja vista que a nova fonte de recursos 224, transferências de convênios não relacionados à educação, à saúde nem à assistência social, recursos de exercícios anteriores, é necessária na dotação apresentada no seu artigo 1º para a realização de despesas com restituições de saldos remanescentes de convênios decorrentes das prestações de contas aos respectivos órgãos transferidores dos recursos. Com esclarecimentos, Diogo Curial Ege, prefeito municipal. Leitura e acatamento do requerimento de urgência. Os vereadores que subscrevem, totalizando a maioria absoluta dos membros dessa casa, requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja colocado em regime de urgência o projeto de lei número 22, que autoriza a realização de transposição entre dotações do Poder Executivo no orçamento de 2019, com criação de fonte de recursos, tendo em vista a natureza da matéria e interesse público. Sala das sessões em 8 de abril, assinada por todos os vereadores. Defiro o requerimento de urgência, já que foi assinado por todos os vereadores. Leitura do parecer conjunto das comissões de Legislação, Justiça e Redação e de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Relatório. O projeto de lei 22, de iniciativa do Poder Executivo, autoriza a realização de transposição entre dotações do Poder Executivo no orçamento de 2019, com criação de fonte de recursos no valor de R$ 60 mil. O projeto foi protocolizado na Secretaria desta Casa em 29/3 e distribuído a essas comissões em 1/4, a pedido de urgência. Fundamentação. Para a transposição está anulando a dotação de reserva de contingência, que é uma dotação sem finalidade determinada e já criada para finalidade como esta, adiciona-se a dotação de indenizações e restituições, supostamente para fim de devolução de sobras de recursos de convênio firmados do exercício anterior aos respectivos órgãos repassadores. A nosso ver, contumente, não deparamos com nenhuma objeção para sua aprovação, posto que a dotação anulada não se relaciona a recursos vinculados, mas a recursos ordinários do município. Relevante que o Poder Executivo informe esta Casa as razões dessa devolução, esclarecendo a que convênio se refere, se trata-se de convênio que não foi executado ou de sobra de alguma despesa que não foi necessária no valor total previsto. Conclusão, pelo exposto, opinamos no sentido de que o projeto de lei poderá ser aprovado, se assim entender esse plenário. Sala das comissões, 8 de abril, pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Geni Gomes Aragão, presidente, Mário Luiz Alves, vice-presidente, Fábio Curial Ege, secretário. Pela Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, Renato Brandão, presidente, Jean Carlos, vice-presidente, Fábio Cury, secretário. Vamos para a discussão do parecer. Com a palavra, a nobre vereadora, presidente da Comissão de Legislação e Redação e Justiça, Geni Gomes Aragão. Senhor presidente, nobres colegas, público presente. O projeto de lei ordinária número 22/2019 autoriza a transposição no valor de 60 mil, retirando-se da dotação de reserva de contingência, que é uma dotação sem finalidade determinada e já criada para finalidades como esta. Não há empecilhos legais ao projeto, pois a dotação anulada não se relaciona a recursos vinculados, mas a recursos ordinários do município. O projeto poderá ser aprovado pelos nobres pares. Continue a discussão. Se ninguém mais deseja se manifestar, vamos para a votação do parecer. Os vereadores que concordam com o parecer da maneira que foi redigido, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Vamos para a única discussão do projeto de lei número 22/2019. Já que ninguém deseja se manifestar, vamos para a única votação do projeto de lei número 22/2019.
Os vereadores que concordam com o projeto de lei da maneira que foi redigido, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 40/2019, apresentado pelo vice-presidente vereador Mário Luiz Alves, que denomina logradouro público o beco existente à altura do número 65 da rua José Brochado Ribeiro, no bairro Observatório. Fica denominado como Travessa Oswaldo Cruz. Leitura da justificativa. Recentemente, recebemos a informação que o local denominado carece de denominação por parte do poder público e vem ao longo dos anos sendo denominado Travessa Oswaldo Cruz. Moradores daquela travessa informaram que tal denominação tem se dado costumeiramente, já inclusive, considerada como oficial pelas concessionárias de água e energia, uma vez que constam como endereço para emissão das faturas. Por outro lado, após a alegação dos moradores e posterior conferência com o setor responsável da Prefeitura, o local realmente consta como denominação inexistente, razão esta que vimos apresentar o referido projeto de lei para a regularização daquele logradouro público. O local fica ao lado esquerdo ascendente da rua José Brochado Ribeiro, próximo ao número 65 no bairro Observatório, conforme foto a seguir. Pelo apresentado, solicitamos aos nobres pares a douta consideração e aprovação do referido projeto de lei. Mário Luiz Alves, vice-presidente. Leitura do parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. O projeto de lei de iniciativa do ilustro vereador Mário Alves denomina o beco existente à altura do número 65, no bairro Observatório, como Travessa Oswaldo Cruz. O projeto foi protocolizado na secretaria desta casa em 3/6 e imediatamente distribuído a essa comissão para parecer. Fundamentação. Pelas informações contidas na justificativa do projeto, essa denominação vem sendo de fato praticada inclusive pela concessionária do Serviço de Energia, CEMIG, porém ainda não há o reconhecimento legal do nome aplicado. Portanto, o projeto é legal, não havendo objeção de qualquer natureza para sua aprovação. Conclusão: pelo exposto, opinamos no sentido que o projeto poderá ser aprovado, se assim também entender esse plenário. Geni Gomes Aragão, presidente da comissão, Renato Brandão, suplente do vice-presidente, Fábio Curiel Ege, secretário. Vamos para a discussão do parecer. Com a palavra, a nobre vereadora Geni Gomes Aragão. Senhor presidente, nobres colegas, público presente, o projeto de lei ordinária número 40/2019 denomina logradouro público a Travessa Oswaldo Cruz, no bairro Observatório. O projeto é legal, considerando a informação apresentada pelo autor de que o logradouro não possui denominação oficial aprovada em lei. Portanto, deverá ser aprovado pelos nobres pares. Vamos para a votação do parecer. Os vereadores que concordam com o parecer da maneira que foi redigido, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Primeira discussão do projeto de lei número 40/2019. Com a palavra, o autor do projeto, o vereador vice-presidente dessa mesa, Mário Luiz Alves. Excelentíssimo senhor presidente, justíssima senhora vereadora, justíssimos senhores vereadores, público presente, senhoras e senhores que nos acompanham. Antes que haja comentário na rede social que os vereadores só sabem fazer projeto de leis para denominação de ruas, ou capina, troca de lâmpada, outras coisas desse tipo, quero ratificar o motivo de eu estar apresentando este projeto de lei. A vereadora Gica já, inclusive, falou no parecer dela. O intuito desse projeto de lei é simplesmente para regularizar a situação junto ao cadastro da Prefeitura. Não tem o intuito de homenagear nenhuma pessoa, nem agradar nenhuma pessoa, apenas para regularizar junto ao cadastro da Prefeitura. Assim sendo, eu peço aos senhores vereadores que aprovem esse projeto de lei. Continue em discussão. Se ninguém mais deseja se manifestar, vamos para a primeira votação do projeto de lei número 40/2019. Os vereadores que concordam com o projeto de lei da maneira que foi redigido, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Dando sequência, não há inscritos para a tribuna livre.
Vamos agora para o pequeno e grande expediente. Com a palavra, o nobre vereador Jean Carlos. Senhor presidente, novos colegas, público presente, internautas que nos acompanham. Senhor presidente, hoje o secretário de obras me ligou, iniciou a obra ali no portal, na substituição do Matabu, que foi um pedido até do superintendente da Polícia Rodoviária Federal, por causa dos animais estar saindo. Então, ele pediu para me dar uma passadinha lá para ver, eu fui lá, já começou os trabalhos. Quero também organizar também a respeito da rua que está sendo asfaltada ali no Vila Verde, a rua de Brail, que já é um pedido antigo. A rua tem mais de 20 anos, está lá esperando calçamento, está ficando muito boa. E também, senhor presidente, eu não posso deixar de falar a respeito da Copasa. Eu não tenho nada contra a Copasa, aliás, até gosto até do trabalho deles, porque são bastante competentes. Você liga, eles vêm, sempre quando tem algum vazamento, é na hora. O Sérgio me atende de uma maneira muito, muito especial. E quando se toca de buracos, da Copasa fazer buracos e remendar, demora 1, 2 dias, 3 dias, uma semana, mas vem e faz o serviço. Porque se for falar de buraco, a minha rua não anda. Aí na hora que entra na internet, eles não falam da prefeitura, não falam da Copasa. É o vereador que não olha, é o vereador que mora na rua, é o vereador que é ocupado. A Gica está com as fotos aqui, a rua não tem condições de andar. Então, mas não é a Copasa. Porque até então, eu já procurei no meu bairro alguns buracos que se foi feito pela Copasa e durante o período foi danificado. O Sérgio falou assim, tudo que a Copasa abriu e teve problema novamente, a gente volta e recompõe aonde a gente danificou o asfalto. E não tem encontrado. Então, eu falo para vocês, tenho água na minha casa, a água sempre chega uma água limpa, de qualidade, e não tenho o que reclamar. Já faltou muita água lá, não falta mais, devido a trocar as tubulações que passava no fundo de um brejo lá, e não falta mais. Então, quando se fala da Copasa, eu penso nos funcionários que fazem um excelente trabalho, que se empenham, trabalham sábado, trabalham domingo, trabalham à noite, para poder atender bem o nosso município. Essas são minhas palavras, presidente, e muito obrigado. Com a palavra, a nobre vereadora Geni Gomes Aragão. Senhor presidente, nobres colegas, público presente, eu gostaria nesse momento, no pequeno e grande expediente, dar um esclarecimento ao público sobre meu posicionamento no projeto de lei de redução de remuneração de vereadores. Na reunião passada, tivemos aqui a votação de um projeto de lei que dispunha sobre a fixação da remuneração dos vereadores para a próxima legislatura, fixando o valor para R$ 998 por mês. O projeto foi rejeitado pela quase unanimidade do plenário, com base no parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, da qual sou presidente. Durante a última semana, o autor do projeto promoveu a divulgação desta votação nas redes sociais, inclusive citando o meu nome, o que me dá direito a essa resposta, e os dos demais membros da comissão. E isso motivou diversos comentários negativos a nosso respeito, alguns até agressivos e desrespeitosos. Mas observei, no entanto, que esses comentários foram motivados por desinformação dos seus autores. E por isso venho prestar alguns esclarecimentos a fim de que meu posicionamento não continue sendo espalhado de maneira distorcida para a comunidade.
Ocorre que a notícia que foi divulgada na internet foi apresentada de maneira superficial e, por isso, muitos leitores interpretaram de maneira assodada, focando apenas no mérito da questão, que era a redução do subsídio dos vereadores, sem se dar conta de que esse mérito não foi sequer discutido pela Câmara. Reitero, então, que o meu posicionamento como integrante da Comissão de Legislação, Justiça e Redação da Câmara baseou-se apenas no aspecto de legalidade do projeto, e não quanto ao seu mérito, mas apenas quanto à sua iniciativa. É obrigação da Comissão de Legislação, antes de analisar o conteúdo dos projetos, verificar as suas condições de admissibilidade, ou seja, verificar se o projeto tem condições legais para ser apresentado na Câmara. Trata-se de uma questão preliminar, que deve ser analisada em primeiro lugar. Se o projeto não atende às condições de admissibilidade, nem se passa para análise do seu conteúdo. Neste caso, o que nós constatamos foi que o tema do projeto, remuneração de vereadores, é uma matéria de iniciativa exclusiva da mesa diretora da Câmara e não poderia ser apresentado individualmente por um vereador. Apenas por isso, nós concluímos que o projeto não poderia seguir adiante e fizemos o parecer pela rejeição. O autor do projeto discordou da nossa análise, valendo-se do parecer de uma advogada do IBAN, de que a iniciativa do projeto para a fixação do subsídio poderia ser tanto da mesa quanto dos vereadores de forma individual. Eu respeito o argumento do vereador e respeito também a advogada do IBAN, porém não concordo com a visão jurídica. Mas também peço ao autor do projeto que respeite o nosso posicionamento, que se baseou em outra interpretação jurídica que nos pareceu mais correta e fundamentada. Este parecer da advogada do IPAM considerou uma situação genérica de simples falta de previsão regimental de quem seria competente para apresentar o projeto de subsídios, mas não considerou a situação específica do regimento da Câmara de Caxambu e nem as peculiaridades da legislação do Estado de Minas Gerais. E o artigo 263 do nosso regimento dispõe expressamente que os casos omissos desse regimento serão resolvidos com a aplicação do regimento interno da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, ou seja, aplicando-se o critério da analogia. E o que diz o regimento da Assembleia? Ele diz textualmente, no seu artigo 79, que é competência privativa da mesa diretora apresentar os projetos de lei para a fixação da remuneração dos parlamentares. Não bastasse isso, a Constituição do Estado de Minas Gerais também dispõe, em seu artigo 66, que é matéria de iniciativa privativa da mesa diretora da Assembleia a fixação do subsídio dos parlamentares estaduais. Sendo assim, continuo entendendo que apenas a mesa diretora da Câmara é que tem o poder para apresentar projetos para fixação de remuneração dos vereadores. Esta regra não é uma novidade no processo legislativo, pois existem outros casos de reserva de iniciativa, tanto em relação ao prefeito municipal, quanto em relação à mesa da Câmara. Os vereadores não podem, por exemplo, apresentar projetos que tratem sobre os direitos dos servidores públicos, nem sobre criação de cargos ou de órgãos da prefeitura. E no âmbito do legislativo, também há outros casos. Conforme previsto no artigo 27 do nosso regimento, apenas a mesa pode apresentar projetos para a criação de cargos na Câmara
e para a fixação dos vencimentos dos seus servidores, situação semelhante à remuneração dos vereadores. Também quero registrar que, além da nossa própria interpretação, o posicionamento da comissão também foi respaldado por um outro parecer do IBAM, órgão citado pelo autor do projeto. No parecer 796/2019, portanto bem recente, uma outra advogada desse instituto afirma que a iniciativa da propositura que fixa o subsídio dos vereadores é atribuída privativamente à mesa da Câmara Municipal, à luz do artigo 29, inciso 6, da Constituição Federal. Com essas informações, eu e os demais membros da comissão, no caso, vereador Renato Brandão, que foi vice-presidente ad hoc, secretário Fábio Cury. Falo no meu nome e no de vocês, porque eles foram citados nesse esclarecimento. Com essas informações, eu e os demais membros da comissão nos convencemos de que é ilegal a iniciativa desse tipo de projeto por um vereador individualmente. E nisso nós agimos com a responsabilidade de quem zela pela legalidade e pela segurança jurídica. Seria irresponsável nos deixarmos passar uma ilegalidade apenas para agradar um colega, sabendo que futuramente essa lei poderia ser derrubada na justiça e trazer tumulto para a Câmara e para o município. Feita novamente essa explicação, quero agora fazer alguns esclarecimentos para corrigir as distorções que vi nas manifestações de alguns cidadãos na internet. Faço isso para que esse assunto não continue a ser explorado de forma rasa, política e maldosa, como está ocorrendo. Primeiro, nós não analisamos o conteúdo do projeto e eu, particularmente, não me manifestei em momento algum sobre este mérito, ou seja, sobre o valor da remuneração dos vereadores e sobre a proposta da sua redução. Muitas pessoas fizeram críticas na internet contra os vereadores, supondo erroneamente que nós éramos contra a redução do subsídio. Mas isso não é verdade. Eu, pelo menos, não me posicionei contra nem a favor do valor proposto pelo nobre vereador. E nem me posicionei em relação à redução dos subsídios. Eu rejeitei o projeto apenas por motivo de erro na sua iniciativa. Se um projeto é ilegal na sua forma ou origem, não há como discutir o seu conteúdo. Foi isso que aconteceu. Segundo, a redução proposta pelo vereador seria para valer apenas para o próximo mandato, ou seja, a partir de 2021. O próprio autor do projeto concorda que não é possível alterar a remuneração dentro do nosso próprio mandato, nem para mais, nem para menos. Por isso, é um erro insinuar que nós votamos em causa própria ou por interesse pessoal. O valor que for fixado mais adiante, qualquer que seja, valerá somente para a próxima legislatura. E ninguém aqui sabe se ainda será vereador. Eu, por exemplo, não vou me candidatar. Terceiro, eu entendo que este aqui não é um momento oportuno para discutir esse assunto. Historicamente, através de todas as posições de várias câmaras, essa matéria só é proposta no último ano da legislatura, mais próximo do término do mandato, como bem afirmado pelo secretário da Comissão de Legislação, nobre vereador Fábio Cury. Mais próximo do término do mandato, quando já é possível ter uma visão melhor
a respeito das condições financeiras do município e da inflação futura. Por isso, eu ainda não tenho posição formada sobre essa questão e não pretendo me posicionar neste ano, mas apenas no ano que vem. Eu espero ter sido clara o suficiente para demonstrar as razões do meu voto e também aquilo que não está contido no meu voto. Eu tenho procurado, no meu mandato, agir sempre com transparência e dentro da legalidade e da lealdade com os meus colegas e com a sociedade. Eu espero que todos aqui tenham este mesmo pensamento e que possamos ter uma convivência harmônica, séria e leal entre nós e na nossa comunicação com os cidadãos. Muito obrigada e boa noite. Com a palavra, o vereador Francisco Souza Martins. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, público presente, internauta que nos acompanham. Senhor presidente, eu gostaria de abordar 3 temas nesta noite. Primeiramente, agradecer a todos que estão nos apoiando no nosso varal solidário e informar aos moradores do bairro Saré que na próxima quarta-feira, das 14 às 16 horas, nós estaremos lá. Todos aqueles que estão nos doando roupa, que estão doando agasalhos, o nosso muito obrigado a todas essas pessoas. Também, esse vereador, juntamente com o Executivo Municipal, tenho ido constantemente até o vice-prefeito, até o prefeito, para sanar um problema grave que nós temos no nosso município de Caxambu, que é o caso das cirurgias de garganta, que nós estamos com muito problema e a dificuldade já não é mais em fazer a cirurgia, a dificuldade já está em quem fazer a cirurgia devido ao alto custo e até mesmo não está conseguindo um otorrino que se faça a um preço justo, né, ao alcance. Então, nós já fui várias vezes até o Executivo, mas está tendo vários contatos, estamos tendo vários contatos para ver se consegue sanar esses problemas que hoje esta fila de cirurgia de garganta em Caxambu já está uma fila bem grande. Também a Comissão de Assuntos Escolares, composta por mim, vereador Jean do Gás, vice-presidente, vereador secretário, vereador Fábio Cury, estivemos hoje uma reunião com o prefeito e levamos até ele uma reivindicação dos alunos universitários para que o valor da ajuda do transporte universitário passe de 80 para 100 reais. E o prefeito se comprometeu em estudar esta possibilidade, né? Gostaria aqui também de salientar que esse tipo de ação é o vereador em saída, é o vereador estar presente, é o vereador estar no dia a dia com a população, dentro da necessidade, buscando o melhor para a população. Então, eu acho que tenho feito meu papel, buscando o melhor também como os novos colegas também, cada um na sua área, cada um na sua bandeira, tem cada um buscado o melhor, o entendimento para a população. Então, eu gostaria também de agradecer e parabenizar meus novos colegas, que cada um tem uma bandeira, cada um tem uma causa e lutam com fervor pelas suas causas. Muito obrigado, presidente. Com a palavra, o vereador Júlio da Corneta. Senhor presidente, senhora vereadora, nobres colegas, público presente, ouvintes que nos acompanham pelos canais das redes sociais. Primeiramente, essa noite gostaria de começar agradecendo ao deputado federal Renato Andrade. Recebi essa semana a ligação do assessor dele, o Leandro, falando que já está quase concluído o carro de emenda parlamentar que ele está mandando para o município de Caxambu. Então, gostaria de agradecer. Já agradeço mais uma vez a todos os deputados que ajudam o município, mas hoje em especial ao deputado Renato Andrade, que está atendendo mais uma indicação desse vereador, mandando um carro para o município de Caxambu. O segundo ponto que eu quero abordar também é agradecer a Polícia Militar Rodoviária Estadual, que nos mandou a resposta do ofício, né, senhor presidente? Estivemos lá em conversa para ver a situação do trevo. Estaremos lá novamente sentando com os órgãos competentes do DR para tomar as devidas providências, devido à situação que se encontra os acidentes que acontecem no trevo da nossa cidade. Outro assunto também que eu gostaria de agradecer, e depois vou abordar um outro tema, é agradecer aos moradores do bairro Santa Rita, que estamos empenhados lá no mutirão, para poder cada dia mais a gente cuidar do bairro,
e melhorar o nosso bairro. Acabando o bairro Santo, iremos fazer vários mutirões em outros bairros. Falando a respeito da Copasa, o vereador Jean citou, eu gostaria de pegar até um gancho aqui e falar, eu cobro muito a empresa, mas a cobrança eu acho que não cabe aqui no município de Caxambu. O que eu cobro e não concordo de jeito nenhum é com a taxa de esgoto que nós pagamos. Eu acho que realmente nós temos que acionar nossas bases lá em cima e, se eu não me engano, a empresa que regulariza isso é a Arsai. Então nós temos que pressionar os deputados lá em cima para poder que bata nessa taxa de esgoto, porque realmente é uma vergonha. Você pega uma fatura, né? Você olha lá, R$100 que você gastou de água, R$98 é a taxa de esgoto. Aí será que você realmente gastou essa taxa de esgoto? E que fique bem claro para a população, quando a gente fala em cobrar a taxa de esgoto, não compete a gente na empresa de Caxambu. A gente tem que cobrar lá em cima, que é o órgão superior que regulariza essa questão da taxa de esgoto. Outro ponto também é ver com o executivo como que anda a questão da renovação do contrato da Copasa. Porque a gente muito cobra, a gente muito bate na empresa, os funcionários sofrem retaliação no município, há queixas de pessoas, né, que olham com cara feia para eles e eles não têm culpa, eles são funcionários. Então acho que essa casa aqui, o papel dela é o quê? Fiscalizar. Como que anda a questão da renovação do contrato? Vai ser feito? Se não vai ser feito com a Copasa, qual empresa que vai colocar? Quem que vai tomar conta da água do município? Então são os pontos que nós temos que ver. E fica aqui, então, essas minhas falas essa noite, senhor presidente. Com a palavra o vereador Renato Brandão. Presidente, mesa diretora, nobres colegas, público presente, internautas, vou ser rápido. Eu só queria pedir à mesa diretora, com o presidente, que nós possamos retornar à revisão da lei orgânica e do regimento interno dessa casa. Nós iniciamos ano passado e nós temos várias leis ali que já estão até obsoletas. Inclusive, presidente, hoje você acabou de ler no início que o prefeito não vai poder ser reeleito no subsequente. Então, eu acho que nós está passando o tempo e nós estamos acabando já o mandato e, se fosse possível, iniciar o mais rápido possível essa revisão que já foi iniciada, né? Reiniciar da lei orgânica do regimento interno dessa casa. Com a palavra o vereador, secretário dessa mesa, Fábio Cury. Excelentíssimo senhor presidente Vinícius Emetério, nobres vereadores, gostaria de, nesse grande expediente, tocar num assunto muito importante sobre os projetos de leis que se encontram nesta casa para serem deliberados por este plenário, projetos enviados pelo Poder Executivo de importante decisão para os rumos de nossa cidade, né, ao qual seja aí a reforma do Estatuto dos Servidores, a criação do plano de cargos e salários, a reestruturação administrativa, que já tem até um consenso entre a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, e também o projeto de lei complementar que altera o artigo 100 da Lei Orgânica Municipal. E digo mais, nem acredito tanto que a reforma do Estatuto esteja inviabilizada de ser votado diante essas confrontações que existem com a lei orgânica, como bem disse o vereador Renato Brandão, né, muitos artigos estão omissos, muitos artigos já não são mais aplicados, como é o caso desse artigo 70 da Lei Orgânica Municipal, né, que veda a reeleição por parte do Poder Executivo, por parte do prefeito. Como é que faz? Aplica a lei orgânica? Não aplica a lei orgânica. Então, todas as inconstitucionalidades contidas na lei orgânica do município não devem ser aplicadas e ponto final. Então, nobre vereadores, presidente, já tivemos audiências públicas, já tivemos reuniões com as comissões permanentes com determinada área. Estamos observando, nós vereadores sempre somos procurados pelo funcionalismo público, estamos percebendo que não estamos sendo pressionados, não estamos observando manifestações contrárias, greve, apitaço, panelaço. Então, venho pedir a todos os nobres vereadores uma conjugação de esforços
para que a gente possa votar o mais rápido possível esses projetos que se encontram em pauta. Para isso, faz necessário que os vereadores apresentem as suas emendas. Eu sei que o vereador Alessandro tem emendas a serem apresentadas, a vereadora Geni Gomes Aragão vai contribuir, como sempre contribui, tecnicamente, legalmente, para a construção de um bom parecer, para a construção de um bom projeto, com emendas pertinentes. Os demais vereadores, vereador Kiko, com as relações que nós tivemos com as auxiliares de creche, com as professoras, irá apresentar também pela Comissão de Assuntos Escolares emendas. Vereador Renato Brandão, vereador Júlio, todos os vereadores irão contribuir, mas eu gostaria de pedir que todos pudessem apresentar essas manifestações formalmente o mais breve possível, para que na próxima segunda-feira possamos nos reunir aqui com o Poder Executivo para apresentar essas emendas, para discutir os pontos que nós observamos nas audiências públicas, nas reuniões internas, e apresentar o mais rápido possível para que nós possamos votar e dar andamento na máquina administrativa. Sabemos que se nós retardarmos muito, poderemos engessar o Poder Executivo por parte de algumas contratações, visto que as contratações para o prazo determinado já têm fim estipulado pelo Ministério Público. E tenha certeza que todos os vereadores são pela legalidade e pela lei, né, que está sendo imposta, né, que está sendo, como eu posso dizer, aplicada. Então, vereadores, nobres colegas, resumindo, eu peço a todos que apresentem seus pareceres, apresentem suas emendas e que na próxima segunda, às 14h, todas as comissões permanentes possam fazer essa conjugação de esforços para nós botarmos em pauta esses projetos de reforma do Estatuto, plano de cargos e salários e reforma administrativa. Gostaria de terminar agradecendo a vereadora Geni Gomes Aragão pelo belíssimo pronunciamento, justificando o voto de todo o plenário quanto ao projeto de lei de redução do subsídio dos vereadores. Vi mesmo a manifestação na internet, a gente fica realmente triste, né, de ser chamado de bandido, de canalha, bando de rato, achando que nós estamos aqui votando para não diminuir o salário dessa legislatura, porque muitos só viram ali no Facebook, não entraram na página do vereador Mário Alves, então às vezes não tiveram o acesso completo, que só valeria para o próximo mandato, e muitos já foram logo nos incriminando e denegrindo. Vou mais além, eu falo sem problema nenhum, não vejo sentido, não acho que a crise municipal, a crise do Brasil, passa pelo salário dos vereadores de Caxambu. Acho que essa Câmara é um exemplo de economicidade, né? Nós temos a lei das diárias que limita a participação dos vereadores em 4 diárias por ano. Temos a lei das diárias que preza por uma boa transparência, por uma boa prestação de contas dos vereadores que viajam. Não vejo aqui verbas de vereadores, não temos assessores parlamentares, não temos gastos a mais com os nossos subsídios. O orçamento da Câmara é um orçamento independente da Prefeitura, que ao final, se não for gasto com os vereadores, o presidente pode comprar um quadro, pode fazer um outro prédio, pode fazer uma outra sala. Então, não é isso, ao meu ver, humildemente, que passa pela crise que nós estamos enfrentando hoje. Nós temos que lutar, muito pelo contrário. Gostaria de ver essa mesma manifestação com o auxílio paletó, né, com os marketings que os deputados federais e estaduais, eu já disse aqui antes que eu gostaria muito de ver, quem sabe, o deputado estadual Cleitinho, vou até mandar um e-mail para ele, propor um projeto de lei que proíba os deputados estaduais e federais de mandarem cartinha de feliz aniversário,
de Feliz Natal. Isso é um gasto absurdo do dinheiro público. Manda aquelas revistas, olha aqui meu trabalho na Câmara Municipal, na Câmara dos Deputados, na Assembleia, e manda para o país inteiro. Isso sim é um gasto irreal, né, do dinheiro público, dos impostos que nós pagamos. Não acredito que nenhum cidadão pague seu imposto para que um deputado federal ou um deputado estadual mande para um vereador, ou para um ex-prefeito, ou para um ex-juiz, uma correspondência de feliz aniversário, de Feliz Natal ou de Feliz Páscoa. Isso é um absurdo. Vamos falar dos salários dos juízes, vamos falar dos ministros, né? Então eu agradeço a vereadora Geni Gomes Aragão por o pronunciamento de hoje, respeitoso e pontualmente esclarecedor. Com a palavra, o vice-presidente dessa mesa, vereador Mário Luiz Alves. Excelentíssimo senhor presidente, ilustríssima senhora vereadora Gica Aragão, ilustríssimos senhores vereadores, público presente, senhoras e senhores que nos acompanham pelos canais de comunicação. Quero começar dando ciência aos senhores vereadores, bem como ao público presente, aos que nos acompanham, de um ofício número 70 da minha lavra, que está sendo encaminhado ao diretor-geral da Agência Reguladora de Saneamento e Águas e Esgotos do Estado de Minas Gerais. Vem muito de encontro ao que foi solicitado pelo vereador Júlio da Corneta. Ofício 70/2019. Excelentíssimo senhor diretor-geral da ARSAI, com cordiais saudações de praxe, venho respeitosamente à presença de Vossa Senhoria para expor e, ao final, solicitar. Considerando que o contrato de concessão para o serviço de abastecimento de água e de esgoto sanitário, firmado entre o município de Caxambu e a Copasa, expirou em 2014, considerando que os relatórios de fiscalização realizados em 2016 pela ARSAI no sistema de abastecimento de água e de esgotamento sanitário de Caxambu apontaram para diversas não conformidades e recomenda à Copasa, à época, que promovesse adequações de diversas naturezas em ambos os sistemas, considerando que tem chegado a este vereador grande número de reclamações, tanto no que tange à qualidade de água ofertada à comunidade caxambuense, quanto no tocante ao lançamento de esgoto sanitário in natura em redes coletoras de águas pluviais, com isso representando risco de agravos à saúde e ao meio ambiente, considerando que o município de Caxambu foi contemplado entre aqueles 30 municípios mineiros a terem seu plano municipal de saneamento básico elaborado através de um termo de execução descentralizada, firmado entre a FUNASA e o Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental da Universidade Federal de Minas Gerais, estando prevista sua conclusão para o segundo semestre de 2020, considerando que após a aprovação do referido PMS, existe possibilidade concreta de que seja firmado sem processo licitatório contrato de programa entre o município e a mencionada Copasa, por prazo não inferior a 30 anos, face ao exposto, venho respeitosamente solicitar desta agência reguladora as seguintes informações e esclarecimentos. 1. A Copasa adotou procedimentos no sentido de corrigir as não conformidades elencadas em ambos os relatórios de fiscalização datados de meados de 2016? 2. Caso contrário, quais seriam as medidas impostas pela ARSAI contra a Copasa? 3. A ARSAI em Minas Gerais, de forma autônoma, poderia submeter a laboratório idôneo e independente a amostra da água ofertada pela Copasa à população caxambuense, no sentido de comprovar se a mesma se encontra em conformidade com os padrões de potabilidade impostos pela Anvisa. Isso é de fundamental importância para este vereador. Certo de vosso pronto atendimento, subscrevo-me com voto de distinta consideração. Atenciosamente, Mário Luiz Alves, vereador.
Este é o ofício que estou encaminhando ao Dr. Gustavo Gastão Cardoso, digníssimo diretor-geral da ARSAI, com sede a rodovia Papa João Paulo II, Edifícios Gerais, 12º andar, Belo Horizonte. Então, isto é para o conhecimento dos senhores vereadores. Continuo com a minha preocupação com relação à Copasa, respeito o ponto de vista dos meus nobres pares, que entende que está tudo funcionando dentro dos conformes, mas eu tenho as minhas dúvidas e me reservo o direito de fazer essa consulta. Quero também dizer aos senhores vereadores que publiquei, como é de costume, na internet, um comunicado agora há pouco, a respeito de uma situação que está ocorrendo. Pessoas estão estão indo à residência dos moradores de Caxambu, dizendo ser da Copasa, para efetuar um trabalho. Ocorre que a Copasa não fez nenhum comunicado oficial à população caxambuense que estaria trocando os seus hidrômetros. Portanto, as pessoas ficaram assustadas com a visita dessas pessoas em pleno domingo e reportaram a este vereador. Por esse motivo, entrei em contato com o senhor responsável pelo escritório da Copasa em Caxambu, que me informou que realmente a Copasa está trocando os hidrômetros com mais de 7 anos de uso, e daí o motivo da visita desses funcionários no domingo, uma vez que são muitos hidrômetros e não dariam para ser trocados durante a semana. Então, eles estão realizando isso no domingo. Eu entendo que a Copasa deveria ter comunicado à população através da rádio que estaria fazendo esse trabalho. Infelizmente, mais uma da Copasa, e eu, então, estou comunicando. Agora, com relação ao que foi falado pela nobre vereadora Gica Aragão. Vereadora, respeito Vossa Senhoria muito, pode ter certeza disso. Não faltei em nenhum momento com respeito a nenhum dos nobres colegas. Realmente fiz uma publicação na internet. Como a senhora muito bem disse, foi uma comunicação sucinta, mas quero lhe dizer que segui o conselho do nosso assessor jurídico, que eu deveria fazer exatamente como eu fiz, porque o texto que eu ia publicar era muito mais explicativo, e o Dr. João me aconselhou a não publicar. Então, agora, se Vossa Senhoria quiser, posso lhe mandar no seu e-mail o texto que eu ia publicar, para seu conhecimento, e a senhora faça a avaliação se eu deveria publicar um ou outro. Também concordo com as palavras do vereador Fábio Cury, concordo em gênero igual com as palavras de Vossa Senhoria. Ocorre que naquela segunda-feira nós fomos prejudicados pela falta da transmissão na forma que está sendo feita. Foi feita de uma maneira mais rudimentar, como era feita antes, e eu entendi que, eu entendo, né, e acredito que a senhora também entenda, que o que ocorre aqui é público e deve ser realmente divulgado. Como nós não tivemos a transmissão, eu fiz uma explicação de como foi a votação. Citei o nome de Vossa Senhoria, bem como do vereador Fábio Cury e do vereador Renato Brandão, não com o intuito de colocá-los em xeque, mas simplesmente porque Vossas Senhorias fazem parte, e o Renato estava me substituindo na Comissão de Legislação e Justiça. Então eu tinha que citar o nome dos membros da Comissão de Legislação e Justiça. Isso é público, todo mundo sabe quem são os membros. Eu acho que eu não cometi nenhum ato que pudesse colocar em choque, até porque Vossas Senhorias votaram corretamente e eu respeito a decisão daquela votação. Ocorre que eu estudei antes e estudei depois. E continuo convicto que eu era, sim, uma pessoa que poderia apresentar o projeto de lei. Mas fui vencido, o parecer de Vossa Excelência foi muito bem elaborado,
os nobres pares entenderam que o parecer que eu estava apresentando não era tão confiável como o de Vossa Senhoria, e a questão está resolvida, já foi votado. Também quero dizer que não concordo da maneira desrespeitosa com que as pessoas atacaram os vereadores. Se Vossa Senhoria entrar na minha página, vai ver lá nos comentários que eu chamei a atenção de alguns, dizendo que eu não concordava com aquilo, e acho que as pessoas às vezes extrapolam. Por muito menos os colegas aqui aceitaram uma denúncia e me colocaram na comissão de ética, por conta de uma palavra que eu usei aqui, confesso, depois reconheci que não deveria ter usado. Então, se as pessoas acham que nós não podemos usar, também não deveriam usar com relação aos vereadores. Então, quero deixar aqui registrado o meu repúdio a essas declarações. Eu acho que as pessoas não têm necessidade de atacar dessa forma. Respeito o ponto de vista de todos. Fui, a bem da verdade, eu acabei sendo o mais atacado, porque alegaram que eu deveria ter apresentado esse projeto no início, quando eu estava na presidência da mesa. Mas, como muito bem disse por Vossa Senhoria, as pessoas não sabem como é que funcionam as coisas. Se eu tivesse apresentado lá atrás, eu ia depender da assinatura dos dois colegas que estivessem comigo na mesa. Não bastava apenas a minha vontade de colocar o projeto naquela oportunidade. Coloquei agora de maneira individual, consultei inclusive para ver se haveria assinatura para apresentar através da mesa. Não houve adesão, eu fui sozinho e simplesmente fui derrotado. Eu acho que vida que segue. Então, estou explicando, não estou me punindo com relação à minha publicação, porque a publicação eu deveria sim dar conhecimento do que foi que aconteceu aqui, em virtude da falta da transmissão naquela noite. Era o que eu tinha para falar. Espero que as coisas voltem ao normal. Quero também aqui aproveitar o microfone e a câmera para dizer que eu recebi, vereadora Gica, um comentário de uma pessoa que eu jamais esperava receber, de que eu sou um criador de caso, que eu criei caso com o governo do Estado, que eu criei caso com a Codemig, que eu criei caso com os postos de gasolinas, que eu criei caso com as farmácias, que eu estou criando caso com a Copasa e que eu tratei mal os meus colegas. Isso não é verdade. E sou, sim, criador de caso em defesa do povo caxambuense. Vou continuar criando esses casos se eu achar que deva, para o bem do povo de Caxambu. Era o que eu tinha para dizer e obrigado. Boa noite a todos, senhora vereadora, senhores vereadores, público presente, quem nos acompanha pelos canais de comunicação. Aproveitando a deixa do nobre vice-presidente Mário Alves, pedir permissão antes de começar a reunião ordinária para poder falar sobre isso, e não estou falando sem a permissão do mesmo. Infelizmente, na reunião ordinária da semana passada, ela não foi realizada da maneira como de costume vocês acompanham. O nosso amigo Antônio José foi hospitalizado e, infelizmente, não podemos transmitir da maneira como está sendo transmitida hoje e nos dias que antecederam a reunião ordinária de segunda-feira da semana passada. Fizemos o possível, pois tínhamos um tema em pauta que nós saberíamos que ia repercutir, mas para que os maldosos não pensem que foi tudo arquitetado, que foi feito de cabeça em comum acordo aqui, foi por motivo de saúde. Graças a Deus, Antônio José está bem, está aqui entre nós, está operando os seus aparelhos hoje aqui, mas semana passada, por motivo de saúde, ele não pôde fazer a transmissão da maneira adequada e fizemos da maneira que deu. Foi pela transmissão pelo Facebook, mas não deixamos de tornar público a semana passada, só não foi realizada da maneira que queríamos que fosse. Quero dar um recado que
na quarta-feira passada tivemos uma audiência pública aqui, a pedido do vice-presidente vereador Mário Alves, e o senhor, o Biratã, me fugiu agora o sobrenome dele, do NASF, pediu que a Comissão de Ordem Social fizesse parte, e primeiro, que vá à conferência no dia 25, às 1h30 lá no Palace Hotel, e que vocês façam parte também para poder ajudá-los. Então, depois a comissão se reúna e veja quem pode fazer parte, um ou mais vereadores, para poder prestigiar o evento e também fazer parte dessa conferência do idoso. Agora, indo para o caminho do esporte, eu queria falar que no próximo domingo teremos a feijoada em prol do nosso atleta Binho. Vai ser lá no campo, na área de eventos do CRAC, a partir das 12 horas. Lembrando que ainda falta uma parte do dinheiro para ele poder ir competir nos Estados Unidos. Já conseguiu uma boa quantia, conseguiu já a passagem pela prefeitura, as pessoas que já ajudam, ele está fazendo movimentos, mas essa feijoada é para poder angariar o que ainda falta. O nome, o pessoal voltando ao assunto para a Comissão de Ordem Social, é o Dr. Biratã Silva, psicólogo. Então, que vocês possam entrar em contato com ele. Obrigado, vice-presidente. E também quero parabenizar os organizadores, idealizadores e apoiadores do Gramper, que passou ontem aqui em Caxambu. Foi dividido entre 3 cidades, né, Caxambu, São Lourenço, e passou ali no trevo de Pouso Alto. Acredito, agora puxando sardinha para o nosso lado, que os idealizadores gostaram muito mais, nada contra a nossa cidade irmã São Lourenço, mas preferiram muito mais passar aqui no asfalto do que passar lá em São Lourenço, no bloquete, na rua de pedra. Então, que se tiver o segundo evento, o terceiro, o quarto, que talvez a largada e a chegada seja feita aqui em Caxambu, porque para o ciclismo, uma bicicleta de speed, que é o pneu fininho, que são bicicletas muito caras, é muito melhor você rodar no asfalto aqui onde passou na Gabriel Fernandes, na Anápio Cardoso e outros logradouros do município, do que passar numa rua de bloquete, uma rua de pedra. Então fica aqui o convite, que se para as próximas edições, a largada, a chegada, e com certeza o que vai gerar muito também a hospedagem, né? Porque a maioria dos atletas ficaram hospedados em São Lourenço e não ficaram hospedados em Caxambu. É uma coisa também para trazer para o nosso turismo. Por favor, nobre colega. Senhor presidente, achei o evento maravilhoso. Só achei que, não sei se aqui dentro de Caxambu, eles pecaram um pouco, foi na questão dos bairros. Porque eu não entendi. As pessoas que moravam no Santo Antônio, só tem uma saída, e o povo não podia sair do bairro. Agora, se a bicicleta não ia passar na rua principal, que é a Getúlio Vargas, e não deixaram nós sairmos, os carros não saíam, eu achei uma coisa meio atrapalhada. Acho que passou lá na rodovia, e o pessoal que queria ir para o centro da cidade, ou para Santa Teresa, não podia sair. Eu dei o que fazer para mim sair com a moto e atravessar num beco ali, para mim chegar no local de trabalho. E isso foi muitas pessoas. Essa é a única parte que eu não gostei muito da estratégia. Mas no restante estava perfeito. Com certeza, nobre colega, não deve ter sido só essa falha que aconteceu. Vamos ouvir mais reclamações, mas que sirva também de lição para os próximos eventos, questão de logística, questão de fechamento de ruas, não só nos bairros daqui, mas na BR, nas MGs onde passou os ciclistas. Fica aí a dica também para os organizadores, começar e terminar aqui, e que essa logística seja melhor resolvida. Entrando no assunto do nobre colega Fábio, com relação às comissões,
a subida de projetos para votação, que também fique bem claro aos servidores, que fique bem claro ao executivo, e que os nobres pares sabem disso. Na condução aqui dos trabalhos, eu procuro não interferir nas comissões. As comissões têm o seu tempo devido para poder deliberar, votar, emitir parecer. Assim que os pareceres estiverem aqui, vocês podem ter certeza que será votado o quanto antes. Mas não peço pressa e também não peço para demorar. Isso fica a critério dos vereadores que compõem as comissões. Então, assim que não só do estatuto, qualquer outro projeto for subir aqui para votação, você pode ter certeza que o quanto antes será colocado a apreciação dos pares. Com relação ao que o nobre colega Renato falou, a Lei Orgânica Municipal e Regimento Interno, também falo a mesma coisa. Divido essa responsabilidade, mas jogo para as comissões para podermos sentarmos, alinharmos e colocarmos isso para frente. Também sou muito a favor de que seja atualizado, renovado a Lei Orgânica Municipal e o Regimento Interno, mas isso tem que ser em comum acordo com as comissões para que a gente poder sentar, e não só as comissões, todos os vereadores, para a gente poder sentar e poder deliberar. Vou terminando aqui o que eu tinha para falar, mas tem alguns avisos importantes aqui. Peço que os vereadores, a população que nos acompanha, o público presente, preste atenção, porque a partir de amanhã até o dia 31 de agosto, o horário da Câmara Municipal de Funcionamento vai ter uma alteração. Salvo as segundas-feiras, que vai ser de meio-dia às 18h, e nas quartas-feiras, onde será realizada audiências públicas. Também será o mesmo horário de meio-dia às 18h. Mas as terças, quartas, quintas e sextas, a partir de amanhã até 31 de agosto, o horário de funcionamento da Câmara será das 11 horas até as 17h. Então, que as pessoas que precisam vir à Câmara para fazer algum requerimento, protocolar alguma coisa, que fiquem cientes. A partir de amanhã, de terça a sexta, salvo as quartas-feiras, com audiência pública, o horário de funcionamento será de 11 da manhã até 5 horas da tarde, até a data de 31 de agosto. Depois retornará o mesmo horário que de costume. Era esse o aviso que eu tinha para passar. Todos tenham uma boa semana. Vou ceder a palavra ao Alessandro Bento Fortes. Senhor presidente, eu não escrevi não, mas não poderia deixar de falar. Parabenizar a Secretaria de Esporte pelo belo trabalho que estão fazendo no Júlio Garcia ali, o polo esportivo. Estão fazendo a pintura por dentro, por fora. Está ficando muito bonito o ginásio. Então, quando as coisas estão andando, a gente tem que parabenizar. E também, senhor presidente, eu não poderia deixar de falar, agradecer o vice-prefeito por estar olhando lá para o nosso bairro e dando continuação à obra do bairro lá do passeio da Dom Ximenes, que tem a parceria também da prefeitura, porque o pessoal está pensando que a Codemig está fazendo, mas lá do lado do bairro eles deram a mão de obra e a prefeitura entrou com os materiais. Então está ficando muito bom, o pessoal dos moradores estão muito satisfeitos com o que está acontecendo no bairro. E também agradecer o Luiz Henrique pela rua Benedito Quintino do bairro do Bosque. Era uma rua que era de terra, fazia mais de 20 anos que não tinha calçamento, e o concreto estão acontecendo nos becos, com parceria com os moradores e com a Prefeitura Municipal de Caxambu. Muito obrigado e boa noite. Boa notícia você deu, nobre colega, sobre o Júlio Garcia. Também fico feliz. Ali é um ambiente que eu frequentei muito e tenho boas recordações ali. Fico feliz pela recuperação do espaço. E estou na torcida para a quadra do Caxambu Velho. Vamos aguardar aí como é que vai ser. A próxima reunião ordinária será realizada segunda-feira, dia 24 de junho de 2019, às 18 horas. Uma boa noite a todos, uma boa semana. Peço a todos que, sinal de respeito, saudem o Pavilhão Nacional.